Boa tarde, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Amanda Bitzer, você já me conhece. Hoje temos mais um episódio do podcast Histórias de Condomínio. Temos um convidado especial, vou falar um pouquinho sobre ele, vocês vão conhecer e tenho certeza que ele vai trazer muitas informações e conhecimento para nós, síndicos e síndicas, tá? Hoje a gente tem um convidado com uma trajetória bem interessante, né? A gente não vê todo dia no ramo condominial. Ele veio da farmácia, de bioquímica, né? Tem pós em farmácia hospitalar, está cursando mestrado em engenharia biomédica na UTFPR. No meio de tudo isso, ele virou síndico profissional já tem mais de 10 anos, tá? E hoje ele é empresário no setor condominial também. Será que você já sabe de quem estou falando? Antes de eu falar dessa pessoa que está aqui conosco, eu quero falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores. Então, você já sabe que os nossos episódios da Condosim são patrocinados pela Apolar Condomínios, especialista em gestão condominial, processos estruturados, foco em uma administração eficiente, transparente e segura. Vem conversar conosco da Apolar Condomínios, eu tenho certeza que vai ser a gestão que você precisa aí para te ajudar no teu condomínio. A Andar Seguros, que é a nossa corretora especialista em seguros condominiais, ela traz proteção e tranquilidade para os síndicos e moradores. E a Garantiza, Receita Garantida, oferece previsibilidade financeira em condomínios, antecipando as receitas e protegendo contra a inadimplência. Esses são os nossos patrocinadores do nosso episódio de hoje. Hoje eu vou receber um convidado que mistura ciência, gestão e empreendedorismo. Vladimir Pereira tem 38 anos, é síndico profissional com 10 anos de mercado, formado pelo Centro Europeu no curso de síndico profissional, tem formação com farmácia e bioquímica, pós-graduação em farmácia hospitalar, curso mestrado na engenharia biomédica, como já falei, na UTFPR, é casado, pai de 2 filhos, um tem 1 ano e outro 3, bem pequenininhos ainda, né? Ele é natural de Engenheiro Beltrão, lá do interior do Paraná. Hoje ele é empresário no ramo condominial, tem empresa atuando no setor. Vladimir, que prazer ter você aqui, seja muito bem-vindo, muito bom receber você no nosso podcast. Imagina, o prazer é todo meu, obrigado pelo convite, a gente fica muito grato com esse convite. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre condomínio hoje, bater um papo descontraído aí e vamos levar bastante informação para os nossos síndicos e síndicas aí. E aprender também, né? A gente sempre aprende. Então é isso. Bom ter você aqui. Agradeço mais uma vez pela tua gentileza em aceitar nosso convite. A gente quer conhecer um pouquinho você primeiro, né? Então, empresário do ramo condominial, síndico, fazendo mestrado, né, na UTFPR, uma grande formação. Como é que você administra essa tua rotina aí com tantos compromissos, tantas coisas para fazer dentro de um dia que só tem 24 horas? Como é que funciona para você? Então, Amanda, é bem corrido e a gente tenta sempre fazer tudo da forma mais planejada possível, né? Então, eu nunca fui uma pessoa muito organizada, né? Mas desde que a gente entrou nesse ramo condominial, eu tive que obrigatoriamente aprender a me organizar. Então, a gente sempre planeja o dia, planeja a semana, o mês, para a gente tentar executar o maior número de tarefas em menos tempo e ser mais eficaz, né? Então, acho que é isso, né? Uhum, perfeito. Me conta um pouquinho, né? Como é que foi essa virada? Então, você tinha já uma profissão, né? Na farmácia, na bioquímica, que não tem nada a ver com gestão, nem administração, nem no ramo empresarial, né? Como é que deu essa virada aí? O que mudou na tua vida que trouxe você para esse mundo dos condomínios? Então, Amanda, como é que foi? Foi bem engraçada a história, né? Então, eu comprei um apartamento aqui no centro, em Curitiba. E era um morador comum, né? E na esquina desse condomínio, eu abri um negócio. Eu tinha uma farmácia, né? Eu era empresário no ramo farmacêutico. E tinha uma loja ali na esquina do condomínio. E eu vim do interior, né? Então, lá no interior, a gente fala mais como da cobra lá ainda. A gente Sim. conversa com todo mundo, brinca. A gente tem essa cultura de ser uma pessoa mais extrovertida, né? Então, eu convivi ali e o pessoal do prédio acabou indo lá na farmácia, ir lá comprar um remédio, bater um papo, tomar um café. Eu acabei fazendo muitos amigos no prédio, né? Diferentemente do síndico da época lá, né? Então, o síndico, ele fazia uma gestão boa, bem segura, né? Correta. Só que ele tinha uma única dificuldade, que era o trato com as pessoas, né? Então, ele não
não conseguia lidar com conflitos entre moradores, e até mesmo conflito com eles, com os funcionários, enfim. Tinha esse problema de gestão de pessoas. E eu, por ser do interior, né, mais aberto, converso com todo mundo, extrovertido, eu tinha um pouco mais de facilidade de lidar com pessoas. Então, eu fiz muitos amigos lá. E quando foi para ter eleição, né, tinha o meu grupo de conhecido ali, o pessoal falou: Vladimir, você podia ser o síndico do prédio. Eu falei: eu não, gente, já tem uma farmácia para cuidar aqui, os meus clientes lá na farmácia, eu não quero me incomodar com isso, não. E o pessoal: não, não sei o que, vejam outro. E o pessoal se reuniu, não achava ninguém queria assumir aquela bucha, né? E daí, no final das contas, ali, uns 2, 3 dias antes da assembleia, o pessoal chamou eu de novo, falou: Vladimir, tem que ser você. Eu falei: tá merda. Eu falei: beleza, então eu vou entrar, ficar um mandato só pra tirar ele, depois alguém assume o bastão, né? Eu não quero ficar com isso, com esse cargo aí, não, né? Não é pra mim, né? Mas daí o que aconteceu? Que fui pra Assembleia, o pessoal fez uma mobilização lá, fizeram uma campanha pra nossa chapa lá, né? Que era a chapa do bem. Então, corremos com um panfleto, o pessoal imprimiu, em um dia imprimiu um folder lá, a gente fez um plano de gestão e deu super certo. Chegou na Assembleia, a gente foi eleito, né, a nossa chapa, a nossa chapinha lá, né? E isso faz exatamente 10 anos, né? Então, agora em abril faz 10 anos isso, e por isso que a gente coloca lá na nossa, nas nossas apresentações lá, que faz 10 anos exatamente esse mês, né? Então, Aham. fazendo aniversário ali de profissão. E eu entrei nesse mundo condominial, né? E gostei. Amanda, me apaixonei. E tanto que eu acabei virando a chave, né? Em 2022 ali, né? Pós-pandemia. Saí totalmente da área de farmácia, né? Eu sempre trabalhei com gestão de farmácia. E em 2021 fiz um curso no Centro Europeu. E em 2022 eu virei a chave e falei assim: cara, vou mudar de profissão, né? Aí saí totalmente do ramo farmacêutico, né? E comecei a trabalhar com condomínios. Comecei a concorrer a eleições e ganhar um condomínio aqui, outro condomínio ali, né? E hoje a gente só trabalha com condomínio, vive condomínio, respira condomínio. Então, assim que foi a nossa mudança de chave ali da área do ramo de saúde para o ramo condominial. Foi incentivado ali por um grupo, né? Normalmente acontece isso. E 10 anos, né? 10 anos de trabalho, 10 anos de mercado, 10 anos de relacionamento, né? Com os outros parceiros do ramo condominial. O que você acha que mudou no perfil do síndico Vladimir e no síndico em geral desse tempo para cá? Como é que era antes, como é que é hoje? O que tem de diferente nessa década aí de trajetória? Então, Amanda, o que eu percebi, tá? Há 10 anos atrás, a gente não via tantos síndicos profissionais no mercado, né? Não existia tanto, né? Quanto hoje. Hoje, às vezes, você vai concorrer a um condomínio, às vezes você encontra lá uns 4, 5 amigos, né? Parceiros de profissão. Então, hoje em dia, eu vejo que tá bastante pulverizado, né? Principalmente depois da pandemia. Muita gente quis entrar nessa profissão, se arriscar nesse ramo, né? Então, eu vejo que o mercado hoje tá mais, vamos dizer assim, mais robusto e também mais qualificado, né? Tem bastante gente qualificada no mercado, né? Tem bastante amigos síndicos ali que são extremamente qualificados, alguns são muita referência para mim, então a gente aprende todos os dias aí com eles também, né? A gente troca muita ideia, troca muita figurinha. Então, resumindo, eu acho que de 10 anos para cá, o mercado inflou bastante e se qualificou bastante também, né? Então, essa é a diferença que eu vejo. Tá ficando cada vez mais profissional, né? E eu vejo, assim, uma vertente, assim, nos últimos 2, 3 anos, que a pessoa que é síndico moradora, geralmente não estão fazendo mais questão. Então, o pessoal tá cada vez buscando mais o síndico profissional, uma gestão mais qualificada, né? Então, eu vejo essa mudança no mercado no Curitiba e eu acho que a tendência daqui a uns 5, 10 anos, 90%, 100% ser síndico profissional. Os síndicos moradores estão desistindo da função, né? E trazendo algo mais técnico, né? Não, Não. alguns estão desistindo e outros estão se profissionalizando, Isso, né? Então, você verdade. tem muito síndico morador que
que tá buscando informação, Como tá você vindo começou, atrás, né? como eu Foi um comecei. síndico morador que Como se eu tornou comecei. profissional. Então, tem muito síndico morador que tá buscando a qualificação e tá melhorando o nosso mercado, né? Então, tanto os síndicos moradores se qualificando, eu vejo bastante curso, o pessoal se empenhando, bastante... indo atrás realmente da informação, se qualificando. E os síndicos profissionais também, né? Cada vez mais qualificado. Então, eu vejo isso como um ponto positivo pra gente, né? Quem ganha com isso é o cliente, né? Um morador, com certeza, o Uhum. condomínio, né? Vladimir, hoje a gente vai falar de inspeção predial, principalmente, né? Um assunto que muita gente ainda acaba colocando em segundo plano. Você concorda comigo? Então eu quero saber de você que está assistindo o nosso podcast, se já aconteceu, já fez inspeção predial no condomínio que você faz gestão, condomínio que você mora, essa inspeção já aconteceu, conta aqui para mim que eu quero saber de vocês, tá bom? Para quem está nos ouvindo agora e nunca ouviu esse termo, que pode acontecer, né? Uhum. O que é inspeção predial em uma frase, Vladimir? Inspeção predial em uma frase, eu diria que seria um raio-x do condomínio e um diagnóstico, né? Uma expressão mais, né, mais da área da saúde, assim, né? Então, assim, Aham. você pergunta pro farmacêutico, o que é inspeção predial para você? É um raio-x e um diagnóstico, né? A gente faz, para mim, é como se fosse um raio-x do condomínio, para você ver o que tem que ser feito na parte, principalmente estrutural, e a partir desse raio-x a gente o engenheiro, né, dá um diagnóstico. Perfeito. Você acha que os síndicos hoje, né, profissionais ou moradores, sabem o que é, sabem dessa ferramenta, a importância dela, mais do que isso, a aplicabilidade dessa ferramenta, né? Porque muitas vezes a gente chama, né, até uma equipe, uma empresa, um engenheiro para se fazer um laudo, para se fazer uma inspeção, e aí engaveta-se aquilo, né? É para isso que serve. Você acha que as pessoas sabem o que é isso e mais do que saber o que é? Qual é a função, de fato, da inspeção predial? Amanda, eu tenho certeza que hoje, como a gente acabou de falar, o mercado está mais qualificado. O síndico, tanto profissional quanto morador, estão mais atentos, estão antenados nas coisas. Então, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, a grande maioria sabe o que é uma inspeção, né? E uma inspeção predial. E acredito que 90% deve saber que existe e para que serve, né? Ótimo, perfeito. Então, assim, e para quem não sabe, a gente vai trazer hoje algumas informações, eu vou contar com a tua ajuda e com o teu apoio, tá? Então, para quem não sabe, para quem nunca fez, fique atento agora, né? Fala para mim, Vladimir, no detalhe, com cuidado. Quem que faz essa inspeção predial? É o síndico? É uma empresa? É um engenheiro? Preciso fazer uma inspeção predial. Aprendi hoje ali no podcast que no meu condomínio não foi feito ainda. Qual que é o meu primeiro passo? Como é que eu procuro? Que profissional que eu procuro para fazer isso? Então, Amanda, vamos lá. Quem que faz a inspeção predial, tá? Tem que ser um engenheiro civil, tá? Devidamente inscrito no CREA, tá? Esse engenheiro pode ser um engenheiro autônomo, ou pode ser um engenheiro de alguma empresa, né? Uma empresa especializada em inspeção predial, né? Esse engenheiro, ele vai fazer uma vistoria completa no condomínio, né? Tanto na parte estrutural, quanto a parte hidráulica, elétrica, telecom, enfim. Ele vai gerar um laudo dessa vistoria, tá? E dentro desse laudo, ele vai apontar, né? Eventuais manutenções que precisam ser feitas, né? Tanto manutenções preventivas e corretivas. Vai te dar um norte, né? Do que você tem que fazer no teu condomínio e como você tem que fazer. Como se ele te desse o caminho das pedras, né? Então, assim, eu acho que é extremamente importante fazer esse laudo, né? Ótimo, Vladimir, obrigada. E com que frequência que o síndico ou a síndica, né, a equipe gestora ali precisa fazer isso? Então, peguei um condomínio agora, ele tem um laudo de 5 anos atrás, 8 anos atrás, de 10 anos atrás. Tem que refazer esse laudo? De quanto em quanto tempo isso se refaz? Qual é a periodicidade desse evento, né, da inspeção predial? Então, Amanda, de acordo com as normas da prefeitura, né? Não existe não, em Curitiba não existe uma periodicidade Obrigatório. determinada, obrigatória, né? Então, o que acontece? A gente recomenda que seja feito de 3 a 5 anos esse laudo, essa inspeção predial, né? E
Em condomínios mais antigos, né, acima de 30 anos, a recomendação é até que seja em um período menor, tá? De 1 ano ou a cada 2 anos, né? Porque o prédio mais antigo, ali, acima de 30 anos, ele vai gerar mais manutenção, vai ter mais depreciação ali. Então, enfim, condomínios até 30 anos, não existe uma obrigação de determinado período para você se fazer, tá? A recomendação, então, é 3 a 5 anos, condomínios mais novos, e acima de 30 anos, cada 1 ou 2 anos. Então, perfeito, já entendemos, né? Então, depende da idade do prédio, depende do que se encontra lá, né? Após terminar a reforma. Então, lá no laudo, Vladimir, você vai apontar para mim, né? A empresa vai apontar para mim os itens que precisam ser reparados de acordo com a urgência, né? Esse primeiro, esse depois. Finalizei aqueles itens. Eu anexo isso junto ao laudo e aguardo depois para fazer um outro laudo quando der somente o prazo, 2 anos, 3 anos, 1 ano, ou tudo que foi feito ali, tudo que está naquele laudo, num próximo laudo, não preciso colocar o que foi realizado, o que foi inspecionado, o que foi reformado, o que foi refeito. O laudo seguinte traz aí as questões que aconteceram posteriormente àquele primeiro laudo. Tudo certo sobre isso? O ideal é a gente executar o laudo, né? Fazer as manutenções que foram apontadas no laudo, anexar junto com o laudo, para no próximo laudo a gente ter todo o histórico, né? Então é importante sempre ter esse registro guardado, né? Tanto na forma digital ou impressa, para que, por exemplo, a gente vai fazer uma nova inspeção daqui a 1 ano, 2 anos. Pode não ser a mesma empresa, né, que fez o laudo anterior. Então é importante que a empresa que vai executar o novo laudo tenha esse histórico todo do prédio, né? Vladimir, e tem alguma questão que todo laudo acaba aparecendo? Tem alguma coisa que a inspeção encontra, aquele problema clássico que em todo condomínio, todo laudo acaba aparecendo após a inspeção predial? A hora que você vai fazer um laudo, você pensa, poxa, ou vai ler um laudo de algum condomínio seu, imagino que esse problema vai aparecer. Tem aquele clássico? Amanda, tem sim. E o campeão de problema de laudos é os laudos de infiltração, né? Infiltração, água, impermeabilização, sempre é um dos maiores motivos que a gente, como síndico, a gente solicita laudo, tá? Então, esse é o campeão, né? Segundo lugar ali, o que a gente pega muito, assim, muita necessidade de laudo é o laudo de fachada, né? Tem muita fachada que tem problema de fissuras, trincas, infiltração também. Problema de falta de calafetação, que é a vedação das janelas. Uhum. Então, eu diria para você que o primeiro lugar seria a parte de infiltração por água, né? E o segundo lugar seria trincas e fissuras de fachada. Esses dois são batata. Eu imaginei que você ia falar da infiltração, porque é uma depreciação comum, né, do tempo. Ainda mais em Curitiba, um tempo mais úmido, né, onde acaba chovendo mais, as coisas vão acontecendo. Se não está tudo bem vedado, isso traz, né, algum problema corriqueiro ali. Perfeito. Uhum. E aí esse laudo chega, tá, Vladimir? Eu sou síndica, fiz a inspeção predial, contratei a empresa, contratei o engenheiro. O laudo chega para mim cheio de problemas, né? Agora eu quero que você me fale muito da tua expertise de síndico mesmo. Você olha aquele laudo e qual que é o ponto de partida? Como é que o síndico lida com aquilo para apresentar para os moradores? Porque se vão haver reformas, vão haver benfeitorias, enfim, que tem que ser feitas de maneira urgente, muitas vezes pode vir aí uma chamada de capital, uma taxa extra. Como é que a gente lida com essas necessidades que estão apontadas ali naquele documento e faz esse meio de campo com os moradores? Que dica que você daria aí para quem pegou o laudo aí de inspeção predial há poucos dias na mão? Então, esse processo ele é extremamente importante, desde o início até você apresentar na Assembleia, tá? Como que eu geralmente... Assim, não existe uma fórmula mágica, né? Uhum. Mas existe um caminho que você pode seguir para que isso ter menos chances de dar errado, né? Então, o que a gente costuma fazer com os condomínios que a gente atua, tá? Então, chegou o laudo na minha mão, né? Eu vou sentar com esse engenheiro que fez o laudo e vamos definir um escopo de trabalho, tá? Então, eu vou pedir o auxílio desse engenheiro, né? Ele vai fazer o escopo pra gente. E dentro desse escopo a gente vai planilhar, né? Esse escopo fica geralmente bem planilhadinho, né? Pode ser um Excel ou algum sistema que você preferir.
a gente vai definir esse escopo e dentro desse escopo a gente vai espelhar esse orçamento com 3, 4 empresas, enfim, qual for definida pelo condomínio ali, tá? Aí é outro ponto importante, né? Tem muito condomínio que o pessoal fica meio assim, receoso com as empresas que o síndico traz, né? Então, o que a gente Sim, faz, né? A gente tenta fazer de uma forma mais transparente possível, né? Dando a oportunidade do condômino trazer também a trazer empresa, a né? empresa também, é Concordo. óbvio, né? Então, a gente abre lá como se fosse uma licitação, lá um pregão, né? A gente fala, ó, pessoal, a gente vai fazer uma obra de fachada, né? Quem tiver alguma empresa para indicar, indica para a gente, né? E a gente, né, vai cotar junto com as que a gente tem no nosso bid de concorrência, para ser uma coisa bem o máximo possível ético e transparente, né, para dar segurança para os condôminos, né? Depois que a gente definiu o escopo, abriu a cotação, depois a gente vai levar para a Assembleia, né? Na parte da Assembleia também é importante trazer as propostas bem claras e definidas para o condômino, para ele ter ciência no que ele está votando e clareza, né, e segurança, que ele está votando numa empresa séria, que ele está votando numa obra ali que vai melhorar o condomínio dele, principalmente obra de fachada, alguma obra mais complexa de garagem, estrutural. Então é importante que o morador ele tenha essa sensação de segurança quando ele votar para aprovar essa obra. Por quê? Geralmente, né, são obras caras e vão demandar, na maioria das vezes, chamado de capital, e, né, vai pesar no bolso dele, né? Então, já que ele vai pesar no bolso dele, a gente tem que tentar garantir o máximo possível que, que tenha que tenha valido a pena esse investimento dele, né? Então, como eu falei para você, não existe uma fórmula mágica, mas a gente seguindo esse roteiro ali, tem menos chance de dar errado, né? Uma Entendi. questão importante também é quando você vai fazer o rito de escolher as empresas, né? Você analisar ali um pouco, né? Ver se a empresa tem lastro econômico, se a empresa tem quantos anos tem de mercado, né? Para você ter uma segurança também. Você não pode pegar a empresa do João da esquina, né? E o cara, às vezes, tem um capital social de 10 mil para fazer uma obra de 2 milhões de reais. Então, como é que se dá algum problema na obra, como é que esse cara vai arcar, né? Enfim, tem... E depois tem outro processo, né? Que depois que você contrata a empresa, que você vai fazer um outro rito também, né? Para prevenir o condomínio de ter algum problema futuro. Entendi, para acompanhar e fiscalizar essa execução, né? Isso. Não, perfeito, excelente. E aí, Vladimir, agora eu quero te perguntar na tua experiência mesmo enquanto síndico, né? A gente está falando desse tema, que é um tema que você tem autoconhecimento, e entendo que a gente acaba usando nossas habilidades nos condomínios que a gente trabalha, né? Então você chega no condomínio e já vai dar uma olhada, né? Quando foi feito o último laudo, o que foi realizado depois dele, né? Quais foram as obras que trouxeram, né? Que foram motivadas por esse laudo. Você já vê o prazo que tem ali e facilmente, pela tua expertise, pelo teu know-how, você já entende se está na hora de fazer um laudo ou não, né? Uhum. Nessa tua experiência de gestão de condomínios, já aconteceu contigo de um morador, do conselho, resistirem à execução, à realização desse laudo, argumentarem contra? Como é que você resolve aí? Como é que você tenta esclarecer essa situação e conscientizar quem está contra sobre a necessidade de executar esse laudo? Então, bom, comigo o mais comum de resistência ao laudo foi o próprio morador, né? Então, tinha uma situação no apartamento dele que fica em cima da garagem. Então, a gente executou uma obra grande, né, na estrutura da garagem. Tinha muita ferragem exposta, armadura exposta, oxidando, estava desplacando a garagem. E parte desse problema era decorrente de infiltração do garden do morador do térreo, né? Uhum. Então, tinha o garden dele aqui e a garagem aqui embaixo. E o cara não tinha rejunte, não tinha manta na calçada dele, né? Na sacada dele externa. Então, o que aconteceu? A gente fez toda a obra, né? Da garagem, desplacamento, as coisas. E a gente viu que continuou infiltrando ali, um certo ponto, bem embaixo do apartamento dele, né? Então a gente
conversar com ele, levamos o dinheiro da obra, explicamos para ele que ele tinha que fazer uma impermeabilização na sacada dele, né? Fazer uma manta, enfim. Ele ficou bem resistente. A gente falou assim: então tá, então vamos fazer, já que você não tá acreditando na gente, no síndico, e nem no engenheiro que tá fazendo a obra aqui, vamos fazer um laudo de uma pessoa neutra, né? Que não é o síndico, que não é um engenheiro da obra, que não é você. A gente vai contratar um laudo e se você estiver errado, você vai ter que pagar o laudo e mais a tua impermeabilização da tua sacada. Daí, cara, o cara ficou pistola, né? Uhum. Daí ele não Ele quis não fazer, gostou. resistiu um monte. E acabou no final, depois de quase um ano de briga, ele acabou cedendo, né? E fez a impermeabilização na sacada dele e resolveu o problema do prédio. Mas assim, esse foi um caso, teve outro semelhante, que geralmente, na minha vivência, foi o morador que resistiu ao laudo ali, né? Porque geralmente o pessoal do prédio quer fazer o laudo, quer resolver, o conselho quer resolver, os outros moradores querem resolver. Mas quem realmente, o cara, no fundo, é que ele sabe que o problema dele, ele resiste no laudo. Sabe que vai gerar algum tipo de transtorno, né? Ele quer evitar. E do lado oposto, aí eu te pergunto, Vladimir, você já presenciou, já vivenciou alguma situação que a inspeção evitou que alguma tragédia acontecesse? Como é que foi? Conta pra nós se isso já aconteceu contigo. Sim, Amanda. Tive uma situação em um condomínio. Ele é um condomínio com 4 blocos. Eu tinha recém assumido a gestão dele. Uhum. E a gente estava com um problema em um dos blocos de... Como é que eu posso falar para você de uma forma mais simples? Tinha um bloco caindo. Tinha um pilar do bloco, ele estava afundado, né? O terreno era muito argiloso ali. Antigamente era um banhado ali onde foi construído esse condomínio. Então era uma terra muito úmida, muito argilosa, enfim. E começou a ceder um dos pilares do bloco. E o povo começou a entrar em desespero, né? Só que assim, ninguém tinha se tocado, assim, reparado, né? Tipo, o pessoal mora lá. É aquele negócio, você mora ali faz 10 anos. Passa todo Você dia passa pelo todo mesmo dia. local, talvez você não note, Você né? não nota. Igual os filhos crescendo, né? Você tá todo dia. Aí um dia você para e olha, nossa, que tamanho que tá já, né? Você acaba não Exatamente. notando. E daí eu cheguei de fora, eu olhei e falei, não, pera aí. Eu olhei de novo, não, tem uma coisa errada aqui. Falei, Isso pessoal, que você não é engenheiro, né, isso que eu não sei Vladimir? engenheiro. Falei, pessoal, vamos correr com isso aqui, vamos fazer um laudo e a gente vai ter que arrumar isso daqui. Daí fizemos um laudo, né, e fizemos a sondagem também na terra, enfim, foi todo um processo de estudo ali e realmente estava bem perigo iminente, perigo de queda, né? E aquela queda ali ia derrubar o prédio Ia todo. derrubar o prédio todo. Que era um pilar, né? Que Você era um falou. pilar e derrubar o prédio todo. Quantos andares tinha esse prédio? Era baixinho, graças a Deus. Era 4 andares. Ah, mesmo Mas assim, você né? sabe que o síndico é responsável civil e criminal, né? Sei. Então, A gente sabe, né? então, se cai ali, é um BO grande pro síndico. Então, na hora que eu vi aquele rapidamente, eu já contratei um laudo, sondagem, já fiz aquele caminho que a gente acabou de falar, né? A gente faz o laudo, faz o escopo do trabalho, faz os 3 orçamentos, né? E leva para a Assembleia, pro pessoal. Vai dando ciência para os moradores da gravidade do que está acontecendo e apresenta os valores, né? É um condomínio pequeno, né? E não tinha muito dinheiro em caixa. O ex-síndico, digamos que não fez uma boa gestão financeira. A gente teve que fazer um aporte bem grande, foi uma obra de quase 100 mil. Um condomínio pequeno é uma obra grande. Dobrou lá a taxa condominial? Dobrou a taxa condominial ali durante um ano, praticamente, para pagar isso daí. E daí fizemos lá toda a obra, foi feito 2 sapatas ali, né? Concretado ali, fez um ajuste, colocamos. Como é que fala? Foi colocado as estacas para segurar. Foi uma obra bem complexa, uma obra que durou ali uns 2 meses, mas concluímos com sucesso e hoje o prédio tá lá de pé, lá, graças a Deus. E tem que manter o laudo, né? Porque isso não foi um problema de engenharia, foi uma depreciação natural pelo tipo de solo, Sim, você falou, né? exatamente. Então é bem importante que
Você tá nesse condomínio ainda? Sim, sim. Ah, então você tá lá, né? O síndico faça essa inspeção predial aí a cada uns 3 anos, nesse caso, eu acho, né? Sim. Para garantir que esse pilar esteja aí firme e resiliente, né? Diante das questões aí da vida. Exatamente, Amanda. Exatamente. Perfeito. Então, Vladimir, pra gente fechar aqui, ó. Quem tá na dúvida, não sabe o que tem que fazer. Número 1, buscar a empresa de engenharia, fazer os Isso. 3 orçamentos e aí vai falando de volta pra gente retomar. Então vamos lá, então. Então, pessoal, quem não fez ainda e quem tem que fazer um laudo de inspeção, busca uma empresa, né, conhecida no mercado, né, busca por indicação, né. Pesquise sobre a empresa, né? O lastro financeiro dela, tudo isso que são dicas bem importantes, né? Isso. Pesquise bem a empresa, faça os orçamentos, seja claro e transparente para o seu Peça condômino. indicação para os síndicos, teus amigos que já fizeram, né? Sim. Laudos com boas empresas. E tem que fazer, né? Condomínios mais antigos, com mais de 30 anos, é importante que seja feito com mais frequência. E condomínios mais novos também é bom fazer de 3 a 5 anos. Tá, perfeito. Aí depois disso, a gente vai fazer o laudo. Voltou o laudo, vai chamar a assembleia, deliberar sobre as pautas mais importantes e já apresenta os orçamentos das possíveis benfeitorias, isso? Isso mesmo, mano. Prendemos aqui direitinho. E aí, vamos fazendo por partes, né? Eu acho importante, Vladimir, a gente entender que quando a gente pega um laudo, normalmente ele vai apontar muitas questões, né? Mas esse laudo, ele vai trazer também o que é urgência, o que é importante, o que é necessário. A gente também, nem tudo é uma sangria desatada, né? Vamos fazendo ali o que é urgente, vai deliberando em assembleia, vai elencando, né, as prioridades naquele momento, os valores possíveis que podem ser feitos. E aí vamos reparando, né? Porque a gente cuidar da questão da edificação é importante para a valorização do patrimônio, para a segurança dos moradores, né? Para que o síndico não tenha nenhum problema com aquilo. Então, é uma questão que abrange toda a comunidade condominial, né? Todos ali, tanto síndico, moradores, conselho, os próprios vizinhos, né? Todos são, de certa forma, atingidos por essa execução de maneira assertiva, né? Transparente e correta. Perfeito, Amanda. Falou pouco, mas falou tudo. Isso mesmo. E agora, estamos chegando no final já, né? Vladimir, me diga uma coisa. A pessoa que quer conversar contigo, quer te contratar, quer te chamar para ser síndico do condomínio dela, quer te conhecer, quer tomar um café com você, pode? Como é que faz? Entra em contato por onde? Isso, a gente tem o nosso Instagram ali, tá? @síndico_vlad, WLADI. Pode chamar lá e lá já tem um link direto do WhatsApp. Vladimir, e o que você diria para nós, síndicos e síndicas que estão nos assistindo agora, mas que ainda não fizeram a inspeção predial no condomínio dele? Que recado que você dá? Pessoal, então, a inspeção predial ela é muito importante, tá? Principalmente em prédios mais antigos, tá? Para você identificar e prevenir algumas patologias. Inclusive, agora a gente está em trâmite, Amanda, com uma PL 159, que está em trâmite agora no mês de abril, né? E essa PL, ela dá obrigatoriedade de todos os condomínios fazerem uma inspeção e um laudo a cada 10 anos, tá? Então ainda não foi aprovado ainda, tá? Mas está em trâmite e possivelmente vai ser aprovado isso no Senado e daí vai se tornar obrigatório a inspeção a cada 10 anos. Super importante, né? Por tudo que você relatou aqui para nós, Vlad, eu acho que é algo que traz muita segurança, né? E tranquilidade. Profissionaliza as coisas, né? Que foi o nosso primeiro papo ali, né? Tá tudo se profissionalizando. Então, que a gente possa também ter esses tipos de laudos e vistorias para garantir a segurança, né, dos moradores, independente de quem estiver na gestão. Isso é super importante, né? Quero te agradecer por passar esse tempo conosco, por esse bate-papo tão leve, tão descontraído, mas cheio de informação, cheio de conteúdo. Foi muito bom. Eu aprendi bastante também. Eu gosto disso, né? Porque eu sempre estou aqui conversando com convidados especiais que trazem muita informação. Vou ficando melhor a cada dia. Quero te agradecer aí por contribuir, por dividir o teu conhecimento conosco e dizer que a porta está aberta. Pode voltar sempre que quiser, que desejar. Eu que agradeço, Amanda. É um prazer participar do programa com vocês e, com certeza, se chamar de novo, a gente vai vir com maior honra.
Muito obrigada. E você que está me acompanhando, você sabe que em maio entra uma nova normativa, NR1, para os trabalhadores? Se você tem funcionários aí no teu condomínio, você não pode perder. Nós, da Conducim, vamos trazer o curso NR1 mais inspeção predial, pensando já nesse trâmite que o Vladimir trouxe para vocês. Vai ser aqui na sede da Conducim no JuVV, das 16 às 20 horas. Teremos um curso presencial, tirando todas as dúvidas. Você vai sair daqui já com um plano de ação, vai poder tirar as dúvidas que você tenha, vai conhecer um pouquinho mais sobre essa normativa e também sobre inspeção predial. Com certeza vai ser muito importante para o teu currículo, para a tua gestão e principalmente pelas ações que você pode tomar daqui para frente no teu condomínio, né? Garantir que o condomínio não se prejudique por falta de conhecimento. Então vem para cá participar do nosso curso presencial. Nós estamos com uma promoção no primeiro lote, um valor super simbólico, que é realmente seguindo o propósito da Conducim, né? Que é trazer conhecimento, ser uma plataforma educacional para todos os síndicos do Brasil. Tá bom? Quero agradecer mais uma vez a presença do Vladimir, a sua também. Obrigada por nos acompanhar, por nos prestigiar, por estar sempre conosco. Não esquece que esse episódio, Histórias de Condomínio, foi um oferecimento da Apolar Condomínios, Andar Seguros e Garantiza, tá bom? Eu espero você no próximo episódio. A gente se encontra de novo para aprender, trocar informações e interagir. Um abraço, até o próximo podcast.